Aqui nesse vídeo complementar, vamos fazer a desmontagem, né, aqui da conhecida mesa do comando, né, que é o suporte aqui onde ficam localizados, né, os balancins no caso aqui o de escape, o de admissão, né, e temos aqui propriamente o dito comando de válvulas, certo? Então, é muito simples a desmontagem desse conjunto, tá? Vamos precisar de uma chave 8, tá? Vocês podem usar aí uma L8. Nesse caso aqui dá também para soltar com uma chave combinada, no meu caso aqui eu vou usar um soquete. Já até deixei aqui para não demorar muito, mas é só mesmo vocês terem um torque aqui inicial aqui que vocês vão precisar, né, tirar, mas não tem dificuldade. Então, a gente removendo aqui, ó, esses parafusos, você vai liberar o pino, tá? O pino a gente tira aqui por trás, ó, você pode empurrar ele, que é o pino que prende o balancim e também serve de eixo para ele se movimentar, certo? Então, você retirando esse parafuso, você libera o eixo, tá? E você pode vir com a ferramenta aqui por trás e aí você vai soltar, tá? Você pode puxar aqui, ó, que ele vai saindo, certo? Pessoal, é o seguinte, uma dica que eu quero dar para vocês assim. Evitem, tá, de misturar isso aqui, ó. No meu caso, eu tô tirando aqui o de admissão, tá? O conjunto de balancim e o eixo dele da admissão. Não misturem, tá? Vocês separem, tá? Vocês podem colocar assim, ó, junto, tá? E aí vocês guardem separado, de preferência marquem essa peça aqui, ó, balancim admissão, certo? Primeira dica que eu tô dando para vocês a respeito disso aqui, tá? Não misturem, porque você pode acabar tendo um problema na hora de remontar essas peças, se você for reutilizar. Por mais que elas estejam em bom estado, pode ocorrer de repente você colocar esse balancim no lugar esse aqui da admissão. Você pode colocar no de escape e também misturar os eixos deles, e aí de repente você começar a ter um problema aqui de barulho, tá, nessa região, porque as folgas dessas peças são diferentes, elas trabalham de forma diferente. Então, assim, para não ocasionar problema, né, vamos evitar de misturar. Então, é só botar junto, separa, coloca assim, ó, balancim, admissão, né? Coloca dentro de um saquinho, alguma coisa, e faz a marcação para evitar misturar, certo? Então, aqui seguindo com a desmontagem. Então, continuando aqui, a gente vai remover o outro balancim. E aí é o seguinte, ó, sempre observem o lado para ele sair, tá? Eles saem aqui pela frente. Então, o que que acontece? No meu caso aqui, esse aqui ele prendeu um pouquinho, tá? Aí você pode fazer o quê? Você pode vir aqui com uma ferramentinha, tá? E dar pequenas batidinhas com a própria mão, tá? Só para ajudar a sair, tá? Ó, pronto, ó. Saiu aqui. Mesma coisa, pessoal. Coloquem de lado, tá? Coloca escape e marca e guarda, tá? Para não misturar. Então vamos evitar de misturar, tá? Não se preocupem que a gente vai refazer o passo inverso quando eu fizer o vídeo de remontagem do motor, beleza? Agora do comando é mais simples ainda. Aqui a gente tem esse parafuso, ó, o comando voltado para frente, tá? A gente vai remover esse parafuso aqui, que ele prende a chapinha, tá? Que é apenas uma chapinha que prende o comando no lugar. Então a gente vai remover esse parafuso aqui, tá? Removeu esse parafuso, você remove a chapinha, essa chapinha aqui, e aí é só puxar o comando para fora, tá? Então aqui ele tá bem presinho, tá?
E aí é a mesma situação, pessoal. A gente deve evitar de estar batendo, tá? De estar batendo. Evitem de bater. No meu caso aqui, ó, ele tá bem preso. Por quê? Porque essa mesa é nova, tá? O comando tá bem justinho, os rolamentos estão bem justinho. Então ele tá como deve. Então o que a gente pode fazer? Nesse caso aqui vai ser necessário, mas é bem de leve, tá, pessoal? Botar uma ferramenta bem aqui, ó, nesse ponto aqui do comando, tá? E aí bem de leve, nós vamos dar algumas batidinhas só, né, pra jogar um pouquinho o rolamento, o comando pra fora, tá, ó. Tá aqui, eu vou apoiar com... pra vocês verem que é bem pouquinho mesmo, bem aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Se tiverem aí uma morsa, alguma coisa até melhor. Tô fazendo aqui mesmo. Ó. Aí bem de levinho a gente vai batendo, ó. Com muito cuidado. Tá bem no centro. Botem sempre bem no centro. Tá? E aí ele tá saindo. Só bater mais um pouquinho só pra vocês verem, ó. Que é bem de leve, pessoal, ó. Bem de leve. Então, aqui eu nem vou cortar, só para vocês verem, ó. Ó como ele tá saindo lá, ó. Entendeu? Quando acontece isso, felizmente não tem muito o que fazer, né? A gente precisa desmontar, né? Porque eu quero mostrar para vocês. De desmontar necessário não seria, né? No meu caso aqui. Porque eu sei que o comando tá em ótimo estado e tal, ó. Saiu para fora já, né? E aí, tá aqui, ó. Tá tudo desmontado já. O comando fora, tá, ó. Então, tudo direitinho. E aí é o seguinte, pessoal. Agora, quais são as questões que a gente precisa observar quando você fizer uma desmontagem dessa? A primeira questão são os furos de lubrificação, tá? Ó, vocês estão vendo? Lá aqui no final, ó, eu vou até tampar, pra vocês observarem. Ó, vou tirar o dedo, vocês estão vendo que tem um furinho lá no final? Uma das coisas que vocês precisam verificar é se esse furinho aqui, ó, no momento que vocês desmontarem aí, se ele tem obstrução, ó. Então, assim, ó, vocês precisam garantir, tá, que esse furinho aqui tá desobstruído, porque se ele entupir, não vai subir óleo, né, para lubrificar a parte de cima do motor. Então o óleo ele vem subindo, passa, né, por toda a extensão do motor, e aí ele vai antes de chegar e lubrificar comando, balancinho, toda essa parte aqui superior do motor, ele vai ter que passar por aquele furinho ali, no caso o óleo lubrificante, tá? Então você precisa garantir que aquele furo está sem obstrução nenhuma. E outra coisa, pessoal, que eu quero recomendar a vocês. Eu já vi muita gente pegar e abrir esse furo aqui, tá? Aqui em cima, se vocês observarem, ele é bem largo. Mas o ponto de entrada dele, que é aqui embaixo, ó, ele é bem fininho. Então, assim, não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, você vai diminuir a pressão de óleo. Então, se você diminuir a pressão de óleo, o óleo vai conseguir chegar aqui em cima? Vai. Mas ele não vai chegar na quantidade necessária, nem na pressão necessária para ele, né, lubrificar todas as partes aqui que precisam de lubrificação. Então não façam isso. Se esse furinho aqui tiver obstruído, façam a limpeza. Você pode pegar uma agulha, algum arame bem fininho e passa, né, de um lado para o outro aqui para você limpar, mas não faça a reabertura desse furo. Ele é importante que seja preservada a medida original para você garantir a pressão de óleo indicada, certo? Então não façam isso. Então, no mais, tá? Você verificar aqui todos os pontos, no caso da mesa, né? Você vai verificar se aqui não tem desgaste onde vai o rolamento, de um lado e de outro. Aqui também onde vai os pinos, né? Que servem de eixo aqui para os balancinhos.
é vocês verificarem, né, se tem algum desgaste em excesso. Fora isso aqui, certificou de tudo, a mesma coisa em relação aos balancinhos, ó. Você precisa verificar, aí no caso nós vamos precisar aqui dos parâmetros, tá? Originais de medida que o manual pede. Mas uma das coisas que vocês podem observar é o seguinte, esses roletes aqui, ó, vocês precisam garantir no momento que vocês estiverem com eles desmontados, se eles estão livres, tá? Se eles estão rodando aqui, ó, livre, tá? Outra coisa, se eles não têm folga em excesso, tá? Porque folga em excesso pode ocasionar barulho e mau funcionamento também do balancinho. Então, vocês precisam garantir que estejam tudo de acordo, certo? Então, esse aqui também tá perfeito, não tem nada batendo em excesso, tá? Aqui também, visualmente, a gente não identifica nenhuma folga em excesso, tá? Mas há necessidade de se fazer a verificação com a ferramenta adequada. A ferramenta mais adequada para medir isso aqui seria um micrômetro, tá? Que é uma ferramenta que é bem precisa em relação à medição. Se dá para medir com um paquímetro, dá. Mas o paquímetro ele não tem a medida tão próxima quanto o micrômetro, tá? Mas dá para você ter uma ideia, né? Eu vou fazer as medições aqui, eu vou pegar no manual a referência, tá? Tanto desse eixo aqui, o desgaste dele máximo, quanto também aqui. Então, a gente, né, vai pegar direitinho as medidas para fazer as medições aqui, né? Eu vou passar para vocês as medidas de tolerância, né, que o manual dá em relação a cada item desse aqui, balancinho, aqui o eixo, né, onde vai o balancinho, o próprio colo aqui, né, o came aqui do comando, né, tanto de admissão quanto de escape a gente vai fazer direitinho as medições. Relacionado aqui, ó, a rolamento, ele tá perfeito, não tem folga excessiva, tá, que justifique condenar por algum problema aqui no rolamento. Também visualmente, quando a gente analisa aqui, ó, né, o came aqui de acionamento ali do balancinho, você também não verifica, né, arranhões, nem marcações assim que você identifica algum desgaste, né, visual. Fora a inspeção visual, que a gente pode fazer justamente as medições, né? Porque assim, pessoal, você tem que fazer as duas coisas, tá? Tanto a inspeção visual, quanto através das medidas. Por quê? Porque às vezes o que acontece? Você pode ter um comando perfeito em questões de medida, tá? Todo dentro do padrão. Só que às vezes por algum problema o comando sofreu alguma erosão aqui nessa região, onde ele tem atrito ali com o balancinho, né? Com o rolete do balancinho. Às vezes o próprio balancinho ele pode travar, né? Esse roletezinho, e aqui nesse momento que eles entram em atrito, ele pode permanecer na medida de tolerância, mas ele pode danificar, tá? Ficar com alguma marca, alguma coisa que acabe dando barulho, né? E, enfim, acabe inutilizando o comando. Então, não é só questão de medida. Às vezes você vai medir, vai estar tudo dentro do padrão, mas tem esse problema, né? Relacionado que pode inutilizar o comando. Assim como as outras peças também. Às vezes você vai medir um balancinho desse aqui, ele está todo perfeito na questão de medidas, aqui onde vai o eixo tudo certo, mas aqui o rolete está travado, está duro, está com folga. Então, entendeu? Todas essas questões têm que ser analisadas, tá? De forma individual. E complementando uma com a outra, né? Você faz a análise visual e depois você faz as medições, beleza? Então, vou pegar as medidas aqui para vocês, pra gente analisar tudinho. Tranquilo? Então, nessa parte aqui ficamos por aqui. Pessoal, então é o seguinte, eu vou gravar essa etapa aqui da parte de medição, só mais para intuito de
de didática, tá? Porque é o seguinte, aqui para fazer essas medições da forma mais precisa e correta, a gente precisaria de um micrômetro, tá? Micrômetro, para quem não sabe, é essa ferramenta bem aqui, ó, tá vendo? Dessa imagem bem aqui, ó, é essa ferramenta aqui, tá? O que eu tenho aqui é um paquímetro, tá? E o meu ainda tem um problema, como ele é digital, a bateria acabou, eu fui usar agora ele para gravar o vídeo, tá sem bateria, e agora não tem como eu sair para comprar. Mas enfim, pessoal, para intuito de didática dá para fazer aqui, tá? Dá pra gente ter uma ideia, noção aqui de medida, tá? Então assim, de uma maneira bem bem amadora, a gente vai fazer aqui algumas medições. É o seguinte, eu vou pegar aqui só como exemplo o balancim e o eixo dele, tá? Independente, no caso do balancim, pessoal, não tem uma medida não tem uma medida específica para cada um, tá? No caso dos balancins, como eles são intercambiáveis, a medida padrão de desgaste é uma só para ambos, tá? Então você vai de forma individual ali fazer as medições. Então assim, pegando aqui, ó, a referência do manual, o limite de uso é de 9,91, tá? Do eixo do balancim, certo? É de 9,91. Pegando aqui, ó, o paquímetro e, como eu disse para vocês, fazendo de uma maneira bem amadora, a gente vai medir aqui a parte de atrito com o balancim. Ele tá dando em torno de 10,4, tá? Milímetros. Então assim, tá muito dentro da medida, tá? Tá ainda com bastante tempo de uso aí pela frente, sendo que a medida aí de tolerância é de 9,91, ele tá 10,4, então tá dentro da medida de uso, beleza? Outra medida também, aí essa sim, para cada um vai ter uma medida específica, tá? Que é no caso aqui do ressalto do comando, tá? Para admissão, o limite máximo é de 32,96 e para o de escape é de 32,85. Então, assim, uma tolerância bem mínima, né, em relação de um para outro, né, bem próxima, mas tem essa diferença aí. Então, assim, pegando o comando aqui, a gente vai ter aqui, né, a admissão e escape. Aí, pegando a medida do manual, que é de 32,96, a gente vai medir aqui no ponto mais alto, tá? Do ressalto do comando, né? A gente vai ter, nesse caso aqui, em torno de 33,13 milímetros, tá? De desgaste, tá? Mais ou menos isso aí, 33,13, tá? Então tá dentro do limite também. Aqui no ressalto do escape, da válvula de escape, né? A gente também vai ter também mais ou menos a mesma medida, né? Em torno de 33,13. Então assim, pessoal, há uma diferença sim, tá? No caso aqui eu tô medindo, tá dando uma diferença entre escape e admissão, mas como o paquímetro ele não tem uma precisão tão grande, essa medida não fica muito explícita, tá? Mas assim, de forma geral, tá, mesmo não tendo uma especificidade assim muito próxima daquilo que seria o ideal, que era medir com o micrômetro, mas dá pra gente ter uma ideia de que tá ok isso aqui, tá? Outra medida também em relação ao rolete, tá? Do balancim. Aqui ele dá uma medida de 10,10, limite de uso, tá? Aqui no rolete. Fazendo a medição aqui, tá? A gente vai ter em torno, né? No caso do rolete aqui, deixa eu focar para vocês, tá? A gente vai ter em torno de... O limite máximo é 10,10, né, pessoal? Então a gente vai ter ali em torno de 16, isso, 16, né?
16.9, tá? 16.9 o rolete aqui, tá? Então, assim, também tá dentro da medida. Mas também vocês precisam analisar o funcionamento, como eu já falei, tá? Também tem que analisar o funcionamento do rolete e se tem folga em excesso aqui no rolamento, tá? Então, pessoal, são essas medidas, tá? Então, tudo dentro do padrão aqui. Então, a gente pode certificar que tá tudo certo. Só tem alguns exemplos aqui, mas é isso aí. Parte de medida é essa aí, tá? Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa, mas assim, o intuito do vídeo aqui é justamente passar uma ideia para vocês de como é que você pode fazer essa medição, né? Para você ter uma ideia de como é que tá os componentes aí do seu motor, tá? Então, como eu já disse, o ideal era ter um paquímetro, um micrômetro, aliás, né, para ter uma medida mais próxima e tal, mas acho que dá para vocês terem uma ideia da questão de limite de uso aí que o manual indica, tá bom? Então a gente vai partir agora para desmontagem do cabeçote, vamos checar válvulas, tá? Se tem algum desgaste ali no guia de válvula, na própria haste da válvula, se tem algum desgaste, sede de válvula também, se tá tudo ok, tá? A gente vai fazer todas essas análises aí. Então, aguardem as próximas cenas.